Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Então, nessa primeira parte do Farol, vamos falar um pouquinho sobre como se comportou o índice Bovespa, o índice futuro, os índices lá nos Estados Unidos e o dólar. Na parte 2 do Farol, a gente trata então dos papéis, das ações que chamaram mais atenção, dos enquadramentos, dos possíveis trades. Essa parte ela é fechada para assinantes da LS Análise, mas vocês conseguem acesso à plataforma, acesso gratuito, um período de testes. Se vocês vierem nessa página aqui que eu vou mostrar agora, essa daqui, então eu vou deixar aqui o endereço para vocês na descrição do vídeo no YouTube, tá? E você consegue então acesso à nossa plataforma e também consegue baixar um e-book que fala um pouquinho das operações e dos resultados, das operações que a gente utiliza dentro desse nosso serviço da LS Análise e dos resultados que a gente vem obtendo até aqui. Legal? Então vamos falar do índice. Agora sim. Então hoje a gente teve uma queda quase nula, de 0,06%. É o terceiro pregão em que a gente tem um movimento de correção, e ao longo desses três pregões o mercado praticamente não se movimentou. Essa correção não está ganhando amplitude, a correção é muito fraca. O mercado corrige no começo do dia e depois sobe. É isso que nós estamos vendo. Mostra que o nosso mercado está forte. Eu vinha dizendo que este candle aqui, que sinalizou a possibilidade de uma correção, poderia de fato trazer uma correção, mas que eu não via esse como um sinal forte que fosse derrubar de fato o mercado. E de fato nós não estamos tendo um movimento abrupto, é um movimento muito suave, muito leve, e não há nenhum sinal de que de repente o mercado vá passar de fato a acelerar aí nos próximos pregões do movimento corretivo. Não, conforme o tempo passa, aumenta a chance do mercado retomar o movimento de alta, já que ele está tão forte, e já ofereceu aí pelo menos algum período de correção. Então, o medo que surgia com esse sinal aqui vai se dissipando. Nesse pregão aqui, a partir desse pregão aqui, um dos papéis que melhor se enquadrou para um cenário de venda short, e que acionou de fato no próximo pregão, foi Banco do Brasil. Banco do Brasil, dentro do modelo que eu sigo para swing trade, já teria alcançado o alvo hoje, por volatilidade. A gente já protegeria a posição e daqui para frente o que Banco do Brasil cair é mais lucro garantido. Se o mercado subir, a gente já está com o lucro certo, travado, mínimo, dessa operação. Então a gente conseguiu escolher bem o papel. Voltando aqui para o gráfico do índice Bovespa, eu chamo a atenção para o fato de que nós tocamos no índice Bovespa a média móvel de 9, exponencial, que é essa média aqui. Ela é uma média rápida e quando o mercado acelera e está forte, é a média que costuma guiar o movimento de preço, e não a média de 21 períodos, que no meu gráfico está aqui em azul. A média de 21 períodos ela é a mais conhecida, é onde o pessoal que gosta de análise técnica, gosta de gráfico, gosta de comprar o final de correções ou vender o final de correções, dependendo se a tendência é de alta ou de baixo. Acho que eu confundi todo mundo aqui, Quando o mercado está num zigue-zague ascendente, depois que ele faz um movimento de alta, geralmente é na média móvel, no teste da média móvel de 21 períodos, que o pessoal gosta de buscar por sinais de compra, certo? Mas quando o mercado está muito forte, como é o caso de agora, essas correções não chegam até a média móvel de 21 períodos, elas chegam na média móvel de 9. Então o mercado toca a média móvel de 9, volta a subir, toca a média móvel de 9, é bem possível que a gente volte a subir, certo?
Então isso me chama atenção. Eu nem estou, na verdade, achando que o mercado vai retomar a alta com força. Eu não acho que esse é o cenário mais provável. Eu já mencionei para vocês que eu acreditava que o cenário mais provável seria para um movimento lateralizado por um pouco mais de tempo aqui. E eu ainda acredito nisso. O mercado pode até retomar um movimento de alta, mas quanto mais tempo ele ficar andando de lado, melhor, né, para um novo ciclo altista. Mas está muito perigoso ficar vendido nesse mercado. Se o mercado aprofundar essa correção, fantástico. Isso vai ser muito bom para operações de swing trade, tá? Talvez cause um que outro stop por aí, né? Mas vai abrir várias operações interessantes na ponta compradora quando e se o mercado atingir a zona de suporte, que no meu cálculo aqui, no meu entendimento, fica por volta dos 62 mil pontos. Tá? Eu já mencionei várias vezes para vocês, né? O mercado rompeu uma barreira muito importante no gráfico semanal e rompeu com força semana passada, e daqui para frente o alvo que o mercado tende a buscar nesse ciclo altista é o topo histórico lá próximo dos 74 mil pontos. No gráfico diário do índice futuro, né, a gente já havia tocado, olhando aqui o mini Z16, né? Ontem a gente já havia tocado a média móvel de 9 e hoje a gente reforça esse teste. Repare que a gente fechou em alta no mini índice, né? E é um candle de conotação altista. De fato, é um piercing pattern, inclusive. Superação da máxima indicaria a retomada do movimento de alta. A gente está dentro de uma congestão de curto prazo, né? No gráfico intradiário, a gente teve uma abertura em queda, estressando esse suporte. O mercado fechou abaixo do suporte, mas já rasgou para cima. Inclusive, reparem este candle forte aqui. O mercado que quer cair não faz um candle que nem esse. E o mercado daqui para frente teve um dia de alta, mas sem grandes oportunidades. Se a gente conseguir romper esses topos aqui, o mercado deve buscar essa região aqui. Tá? Bom, então seguimos com um viés altista para o mercado na periodicidade diária. Eu venho dizendo que a gente é muito dependente do mercado americano. Tá? O mercado americano ontem fechou um pouquinho feio, abriu espaço para uma correção no pregão de hoje e de certa maneira houve essa correção. A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones. Tá? A gente abriu em queda, o mercado daqui a pouquinho, depois acabou virando. Aí com a questão dos estoques de petróleo, né? Foi a partir dali que a gente teve aquele candle grande que a gente viu no gráfico do nosso mini índice. E também foi o ponto em que o mercado aqui deu uma puxada para cima. E, de novo, o movimento de queda não assustou muito o nosso mercado, tá? E o mercado já se recuperou. Tá? Se houver o rompimento desta zona aqui, isso deve levar o nosso mercado para cima. Tá? Eu acho que um cenário mais altista no curtíssimo prazo depende do mercado americano conseguir romper esta LTB. E um cenário de correção importante no nosso mercado, importante, não apenas uma correçãozinha dentro da tendência de alta, um aprofundamento da correção dentro da tendência de alta, viria através do rompimento desta zona de suporte que não está no horizonte próximo, digo aí, dentro dessa semana. Não, acho muito improvável que o mercado americano tente o rompimento dessa região ainda nessa semana. Ok. Esse é o gráfico intradiário. Repara a violência com que o mercado abriu em queda e a violência com que ele voltou para cima, né? Esse é o gráfico de 15 minutos. Volto a frisar a importância dessa zona de resistência aqui. O rompimento dela seria um sinal muito altista para o mercado. No S&P é basicamente o mesmo cenário, né? O S&P 500. A gente também vê os preços abaixo da LTB, o mercado chegou a cair, houve uma boa recuperação, né? Não chega a ser um candle tão forte quanto o do índice Dow Jones, mas também não sugere o gráfico o teste, uma iminência de uma tentativa de rompimento dessa região aqui. Tá? Se o mercado fizer isso, puxa para cima. Bom, em relação ao dólar, o dólar fez um movimentozinho de alta hoje. Tá?
nada demais, nada que motive a operação na ponta compradora. O dólar continua dominado pela venda. Se ele subir, a zona aqui dos 3.200 funciona como uma forte resistência. A expectativa seria a retomada do movimento de queda em breve. Um detalhe, o dólar index, que dá uma ideia da força do dólar, tá? A gente aqui está bem descolado do dólar index. O dólar vinha subindo, tá? E então aqui ele vinha caindo, enquanto no dólar index ele vinha subindo, e agora aparentemente ele marcou um topo para iniciar um movimento corretivo, o que pode dificultar muito qualquer tentativa de alta no dólar aqui. Ok? No WDOX 16, o mini, o dólar ficou operando em cima da linha d'água, abriu em cima da linha d'água, um pouco acima da linha d'água, não em cima, acima, até que conseguiu dar uma puxada, mas não teve nada de muito significativo aí. A gente testou o fundo anterior, tivemos até um sinal de reversão interessante em cima da média móvel 200, e o dólar fechou aí corrigindo um pouquinho o movimento de alta intraday. Não tem nada a ser feito, o bom é ou estar vendido aí no dólar ou ficar de fora, tá? Em relação aos contratos de juro, olhando aqui a partir do DI1F19, há um movimento de recuperação, tá? Tem espaço para esse contrato ainda subir, e o DI1F25, contrato mais longo, também inicia um movimento de alta, mas que deve ser bem mais tímido do que os contratos mais curtos. Mas agora fica claro que um fundo foi formado, então daqui para frente dá para esperar aí alguma recuperação. Então é isso. Nosso mercado continua bastante forte, não temos ainda sinal que permita que a gente seja agressivo na ponta vendedora. A gente deve continuar privilegiando operações na ponta compradora, e muito mais se a gente começar a perceber o mercado americano subindo, coisa que ainda não aconteceu. Então eu finalizo por aqui, agradeço a audiência de vocês, um bom descanso, até amanhã.